Boa noite, que a graça e a paz do Senhor Jesus seja com todos nós, nesta noite de culto, de celebração ao Senhor, quando nós, como igreja, reunidos na presença do Senhor, cada um no seu lar, nós que estamos aqui para cultuar ao nosso Deus, especialmente agora quando vamos meditar na palavra do Senhor. Eu quero convidá-los a abrirem suas Bíblias no Salmo 84, versículo 10. Salmo 84, o versículo 10. Diz assim: pois um dia nos teus átrios vale mais que 1000. Prefiro estar à porta da casa do meu Deus a permanecer nas tendas da perversidade. Eu creio que este texto, ele fala muito ao nosso coração nesse tempo. Nós que crescemos dentro da igreja evangélica, dentro de uma igreja batista, onde desde criança pudemos frequentar o local de reunião, o templo, e participarmos de cultos, de celebrações, festas, quanta coisa maravilhosa que aqueles que têm o privilégio de crescer dentro de uma igreja podem recordar na sua história. E essas semanas que estamos limitados à reunião presencial aqui no templo, nós podemos olhar para o nosso passado e ver as escolhas que nós fizemos. E há uma importância muito grande nas escolhas. Há uma importância muito grande nas decisões que nós tomamos no nosso dia a dia, com relação à nossa vida espiritual, nosso relacionamento com Deus, aquilo que nós pensamos na nossa caminhada aqui neste mundo, com quanto precisamos permanecer aqui, porque Deus assim o conduz. E nós sabemos como é importante estarmos juntos, celebrando ao Senhor. O salmista, ele traz uma palavra de reflexão, mas traz também uma palavra onde ele declara a sua preferência, onde ele declara aquilo que ele entendia que era mais importante para ele. E é nesse sentido que nós precisamos pensar no que essas palavras, que essas frases, o que esse verso quer dizer. Quando o salmista, ele faz uma comparação, e ele traz uma figura de exagero, onde ele coloca que vale mais um dia na presença, no templo, no culto, na comunhão dos irmãos, do que em outras partes 1000. Quantas pessoas gastam a sua vida em tantas coisas? Gastam a vida, como diz aí o salmista, nas tendas da perversidade. Essa palavra é uma palavra muito forte. Perversidade, perverso. E nós temos aprendido que a perversidade é a transformação daquilo que é bom em coisa ruim. Em mau uso daquilo que Deus nos presenteou,
no mau uso daquilo que Deus nos capacitou a fazer. Habitar nas tendas da perversidade significa que estamos tomando, e os homens tomam decisões que desvirtuam aquilo que o Criador fez, aquilo que Deus nos preparou, a nossa vida. Jesus, em Mateus 6,33, nos chama a buscarmos em primeiro lugar o reino de Deus, a colocarmos a nossa vida sob a orientação, sob a direção, sobre o governo de Deus. Mas é interessante observar que o salmista, lá no Salmo 1, ele fala de pessoas que escolhem a perversidade, que é andar segundo o caminho dos ímpios, é se deter no caminho dos pecadores, é se assentar na roda dos escarnecedores, construir, levantar essa tenda da perversidade, usando as capacidades que nós temos para viver o mal. Quantas pessoas estão tomando essa decisão, preferindo isso, ficando a destruir a sua própria vida e a vida de outras pessoas. A perversidade não se limita a estar simplesmente numa roda onde se fala mal de Deus, se fala mal dos outros, mas se assentar para não usar para o bem aquilo que Deus nos abençoou. Transformar, na verdade, transtornar a nossa vida, usando tudo aquilo que Deus nos deu de bênção, mas na verdade para a destruição. Outros têm um caminho diferente. Constroem a sua perversidade escolhendo a si mesmos, a agradar a si mesmos. Por muitas vezes têm a oportunidade da comunhão com Deus, da comunhão com os irmãos, de um tempo de meditação na palavra, mas escolhem o abandono. O autor de Hebreus diz lá no capítulo 10, verso 25, que já no seu tempo tinham pessoas que abandonavam a congregação. E quando nós lemos esse texto, a gente pensa nessa literalidade de alguém deixar a reunião do povo de Deus. E certamente que tem esse sentido. Mas nós observamos que muito mais do que abandonar um local físico, essa tenda da perversidade é abandonar os propósitos de Deus para o homem. E o propósito de Deus, que está desde o início da palavra declarado, é a comunhão com Deus, é o relacionamento com Deus, é o relacionamento com as pessoas, é a valorização das pessoas. Esse tempo está sendo difícil, porque nós brasileiros gostamos do afeto, do toque, do abraço, do beijo, do aperto de mão. Nós gostamos disso. A Bíblia nos ensina a saudar uns aos outros com ósculo santo. Alguns não valorizam isso, constroem a sua tenda da perversidade, se afastando das pessoas, não valorizando essa comunhão. E é no corpo de Cristo que nós encontramos as pessoas as quais nós queremos caminhar juntos. Nós queremos compartilhar a nossa vida, queremos falar das nossas lutas,
falar das nossas vitórias, falar dos nossos sonhos, falar daquilo que incomoda o nosso dia a dia, falar daquilo que são as nossas expectativas com relação a esta vida e a vida eterna. Mas muitos constroem tenda da perversidade, abandonando tudo isso, indo para longe, vivendo isolado, se escondendo às vezes atrás de um vício, se escondendo atrás das drogas, se escondendo atrás das bebidas, se escondendo atrás de ficar somente só, sem querer viver com os outros. São tendas da perversidade. Mas quando nós olhamos para o que Davi chama a atenção, e ele fala desse ardente desejo dele, dessa preferência pela casa do Senhor. No contexto de Davi, nós sabemos que era o templo em Jerusalém. Aquele lugar que foi especialmente preparado para que o povo se reunisse ali. O povo tivesse um tempo de adoração, pudesse estar naquele lugar onde os sacrifícios eram feitos, onde o perdão de Deus era declarado, onde os louvores eram cantados. Davi está nesse contexto. Nós vivemos o contexto da reunião no templo e em nossas casas. Nesses dias, literalmente, estamos ficando só em nossas casas. Mas essa preferência do culto ao Senhor, de estar à porta do nosso Deus, traz algumas coisas importantes. Primeiro, estar à porta era uma posição de humildade. Davi não estava pleiteando ser um sacerdote, oferecer os sacrifícios. Davi estava falando dos porteiros do templo. Ele estava se colocando, não como o rei que ele era, mas ele estava se colocando naquela posição de alguém que ficava na porta, recebendo as pessoas. Não era alguém que ia aparecer, talvez não fizesse tanto sucesso como outros que aparecem mais. Assim como hoje no templo nós temos os porteiros, mas podemos pensar hoje que é um privilégio muito grande nós ajudarmos as pessoas a dar os primeiros passos na vida com Deus, no relacionamento com Deus. Podemos ensinar as pessoas os primeiros princípios da vida cristã, conduzi-las, orientá-las. Essa posição humilde de servir com aquilo que Deus já nos serviu, o conhecimento que Deus já nos deu, nós podemos partilhar. Porque o porteiro, ele tinha algo muito especial. Ele recebia as pessoas. Ele estava ali à porta. Ele via quem entrava e quem saía. Ele olhava o movimento. Aqueles que tinham todo o seu esplendor, a sua riqueza, aqueles que poderiam exibir o seu poder, mas também os humildes. Ele via todas as pessoas. Davi mostra que a preferência dele estava em participar deste momento da vida espiritual das pessoas, de partilhar a vida espiritual do povo de Deus. Essa é uma escolha nossa, uma escolha de estarmos caminhando com pessoas que também estão servindo ao nosso Deus, de pessoas que estão abraçadas a essa fé, que tem essa mesma esperança, que tem essa mesma expectativa no coração, a expectativa da manifestação do reino
de Deus. Nesses dias as pessoas querem saber se é um sinal da volta de Jesus o que está acontecendo no mundo. Querem saber se realmente isso é um sinal que o mundo está acabando. Nós não temos condição de responder a isso. A Bíblia não nos autoriza a dizer que dia Jesus vem. Mas a Bíblia nos desperta esse desejo pela volta de Jesus. Esse desejo de nós nos encontrarmos com o Senhor Jesus, de nós vivermos eternamente com Ele no céu, podemos servi-lo ali, mas também encontrar com os nossos irmãos. Os grandes homens e mulheres lá da história do povo de Deus, aqueles que nós conhecemos detalhadamente aquilo que a Bíblia traz da sua história, mas também conhecer outros anônimos, gente que nós não conhecemos, não sabemos o nome, mas poderemos viver eternamente na casa do Senhor, nesse ambiente de adoração, nesse ambiente de louvor. É muito importante olhar para Davi. Nós que conhecemos a sua história, sabemos que ele foi um rei dedicado à área do louvor, na composição de hinos e cânticos, na área dos instrumentos. Mas ele expressa aqui um desejo de estar à porta da casa. Nessa simplicidade, nós somos chamados a permanecer à porta do nosso Deus, a assumir humildemente a nossa função, a exercer o dom que Deus capacitou a cada um de nós, a empregar os talentos que o Senhor nos deu, essas capacidades maravilhosas para servir ao Senhor, não esquecendo que servimos ao Senhor servindo uns aos outros. Porque é certo que Deus não tem necessidade de nada. Deus é perfeito e é pleno. Ele é completo. Mas a Bíblia fala e atribui a Deus sentimentos que nós humanos temos. E Ele fala da alegria de Deus, do regozijo de Deus, quando os seus filhos caminham na sua orientação, quando os seus filhos seguem a sua palavra, quando os seus filhos estão instruindo uns aos outros, abençoando uns aos outros. Há uma alegria em Deus por ver os seus filhos caminharem. Nós somos chamados a viver neste mundo em constante louvor e adoração. O apóstolo Paulo, lá em Romanos capítulo 12, versos 1 e 2, um texto bem conhecido, ele nos chama a apresentar os nossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Apresentar a Deus na razão que temos, no conhecimento que temos, na capacidade que temos, com as emoções que nós temos, com as limitações que nós temos. Estamos limitados momentaneamente por uma questão geográfica e não podemos nos reunir. Mas nós estamos unidos uns aos outros pela comunhão de um coração que está elevado diante de Deus. Por isso a igreja de Jesus, ela permanece. Por isso que nesses 2000 anos de história, e na história do povo de Deus, desde o início, o Senhor nunca ficou sem testemunhos na face da terra. Porque o povo de Deus, ele é unido pelo Deus que não tem limites. É unido pelo Deus que ajunta em qualquer lugar.
É o Deus que é celebrado pelos homens em qualquer lugar da terra. Independe de uma questão física, mas é celebrado por aqueles que apresentam os corpos, apresentam a vida em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Por isso, podemos falar como Davi, fazer a mesma preferência de Davi, a preferência de culto ao Senhor. Se em algum momento andamos, ou em algum momento passamos pela tenda da perversidade, este é o momento de repensar isso. Esse é o momento de avaliar as nossas escolhas. Temos preferido a porta da casa de Deus? Temos preferido estar no relacionamento com Deus? Abandonar todas as tendas da perversidade. Deixar tudo aquilo que não agrada a Deus. Preferir, sim, o culto ao Senhor. Nesse tempo que temos que cultuar em nossas casas. Mas quando pudermos reunir novamente aqui neste mundo, valorizarmos esse tempo aqui de reunião, de culto, de celebração. Cultuar em nossos lares. E experimentar um pouco, vislumbres do que realmente será a nossa comunhão com Deus na eternidade. Quando estaremos livres de todas as tentações, das tendas da perversidade, e poderemos viver eternamente com o nosso Deus, em plena comunhão com Ele e com os nossos irmãos. Feche seus olhos, vamos orar ao Senhor nesta hora. Obrigado, Senhor Deus, pela Tua palavra. Palavra de conforto, palavra de direção, palavra de desafio à nossa vida. Ajuda-nos, Senhor Deus, a cada dia preferirmos o Senhor, a cada dia escolhermos o Senhor, a buscarmos o Senhor e celebrarmos ao Senhor como nosso único Deus. Abençoa cada irmão, abençoa cada discípulo do Senhor, nesse tempo de expectativa. Traz paz ao coração, traz segurança, traz conforto, traz, Senhor Deus, a memória, tudo aquilo que já vivemos como povo de Deus, quantas alegrias, e sabemos que ainda neste mundo, viveremos isso, e muito mais na eternidade com o Senhor. Que a graça do Senhor nos cubra, nos dirija, nos conduza, segundo a Tua orientação e a Tua palavra, em nome de Jesus que oramos. Amém.